Irmãos, nós temos caminhado nessa matéria tão importante da Confissão de Fé de Westminster. Estamos estudando o capítulo 38, que tem como título de Cristo o Mediador. Esta é a 7ª aula. Eu acredito que talvez seja a penúltima ou a última aula dentro deste capítulo, se Deus assim permitir. Lembra que a confissão ela tem sempre um vínculo. Não é à toa a ordem dos capítulos. Os capítulos são estruturados para transmitir um conteúdo. E esse capítulo de Cristo Mediador vem depois daquele capítulo que a gente ficou bastante tempo estudando o pacto. Como que Deus fez 2 pactos com o homem, o pacto das obras e o pacto da redenção. O pacto das obras feito com Adão e o pacto da redenção feito com os eleitos de Cristo eleitos de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Por isso tem um pacto que é anterior a esse pacto da salvação, que é o chamado pacto redentivo, que Deus fez consigo mesmo entre as pessoas da Trindade. Quando a confissão traz agora um capítulo todo sobre a figura de Jesus como mediador, ela quer mostrar exatamente como que o desdobrar daquela doutrina do pacto, nós precisamos de uma pessoa que seja aquele que nos representa diante de Deus, e por isso que há essa expressão, o mediador. Então, Cristo é aquele que media essas 2 relações, a relação de Deus com os homens. Esses 2 elementos da relação, Deus e os homens, só podem acontecer de forma pacífica, sem que Deus derrame a ira dele, através de um mediador. E este mediador é o próprio Deus encarnado. Nós já vimos algumas questões envolvendo essa temática, como esta já é a 7ª aula, nós já caminhamos bastante, nós vimos uma visão panorâmica do texto da Confissão de Fé. Foram 2 aulas onde nós olhamos o texto como um todo, lemos todo este capítulo, e aí respondemos algumas perguntas. Depois, então, nós passamos a destrinchar algumas coisas a partir de algumas perspectivas. Nosso irmão Fabiano trouxe para nós as heresias relacionadas com a cristologia. Então, essa doutrina sobre a pessoa de Cristo, no início da história cristã, gerou muitas controvérsias. Muitas pessoas cometem heresias ao falar deste assunto. E aí nós tivemos uma lista das principais heresias apresentadas pelo nosso irmão Fabiano. Depois nós vimos a necessidade do Filho se fazer homem. Não foi a Trindade quem se encarnou, mas uma das pessoas da Trindade, a pessoa do Filho, se encarna. Por que isso era necessário? Então nós tratamos disso numa aula à parte, essa necessidade de que Deus se tornasse homem, para que ele pudesse ser o mediador. Na última aula, nós tratamos então das implicações das 2 naturezas de Jesus. Se Jesus então é alguém que é homem, ele também é plenamente Deus. E essas 2 naturezas de Cristo trazem implicações que nós tratamos na aula passada. Hoje o que nós vamos ver é sobre Jesus e o tríplice ofício. Então tudo que nós vimos até agora é aquilo que prepara Jesus para que ele possa ser o mediador. E agora o que nós vemos propriamente dito é a obra da mediação de Jesus. Jesus vai realizar essa obra de mediação através de ofícios que foram dados a ele. E nós chamamos isso de tríplice ofício por causa dos 3 ofícios que Jesus tem. Dentro das implicações das 2 naturezas, é muito importante isso, porque ele só pode ser esse mediador eficaz por causa da natureza humana que ele tem. Naturalmente que ele, que é Deus, ele age de acordo com as 2 naturezas. E nós vimos isso aqui, que são as implicações dessas 2 naturezas. Parecem coisas antagônicas, mas em Cristo essas coisas não são antagônicas. Cristo tem essas 2 coisas sempre um do lado do outro, porque ele tem as 2 naturezas. Então, sempre quando nós falamos da pessoa de Jesus, a pessoa de Jesus tem os 2 atributos. Porque a pessoa de Jesus tem as 2 naturezas. Natureza e pessoa são coisas distintas. São coisas distintas. A pessoa só existe uma.
Jesus não tem duas pessoas. Não existe a pessoa humana e a pessoa divina. Existe uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Esta pessoa tem duas naturezas. Tem a natureza divina e tem a natureza humana. A Trindade, vamos pensar na Trindade. A Trindade tem quantas pessoas? A Trindade, quantas pessoas? 3 pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. A Trindade tem quantas naturezas? Quantas naturezas? Não, uma só. Qual a natureza da Trindade? Divina. É a mesma natureza que tem no Pai, tem no Filho, tem no Espírito Santo. Então é o contrário. Se você pensar, em Jesus a gente tem 2 naturezas e uma pessoa. Porque você não vê 2 Jesus. O Jesus não conversa com outro Jesus. Ele é uma pessoa só. Agora, esta pessoa sempre age de acordo com a sua natureza. E a sua natureza é tanto divina quanto humana. Na Trindade, não. Na Trindade, você tem 3 pessoas. 3 entes. Eu, no caso, Deus Pai, né? Eu conversando com o Filho, eu conversando com o Espírito Santo. Essa conversa trinitária existe. O Filho olha para o Pai e ora. Por quê? Porque são pessoas diferentes. Não são naturezas diferentes. A natureza é a mesma. A mesma natureza que tem no Filho, tem no Pai e tem no Espírito Santo. Por isso que não são 3 deuses. Se fosse natureza diferente, seria o quê? 3 deuses. Seria um politeísmo. Nós não cremos nisso. Nós não cremos na existência de 3 deuses. Nós cremos na existência de um só Deus, mas que existe em 3 pessoas. Sempre é bom você fazer esse contraponto da Trindade para você entender melhor o que é natureza e o que é pessoa. Sim. Na Trindade, isso. Porque isso é a pessoa. Exatamente, tem funções diferentes. Eles conversam, eles interagem. Existem 3 pessoas. É por isso que existe 3 pessoas. 3 pessoas. Isso não acontece em Jesus, não tem? Jesus não está conversando com Jesus humano e com Jesus Deus. É uma pessoa só. Uma pessoa só. Pessoa fica bem claro para a gente. Por exemplo, a gente olha aqui, a gente vê 3 pessoas aqui, ó, certo? Essas 3 pessoas, nesse certo sentido, não têm a mesma natureza. Porque eles são diferentes em algumas coisas. São natureza humana, sim. Mas eles são diferentes entre pessoas. Por mais que sejam casados, são pessoas totalmente diferentes. Em Deus, não. Na Trindade, as 3 pessoas é a mesma natureza. Tudo que o Pai tem, o Filho tem, o Espírito Santo tem. O Filho não é um Deus menor do que o Pai. Ele tem o mesmo poder que o Pai tem. O Espírito Santo tem o mesmo poder que o Pai tem. Mas na economia da Trindade, aí em Trindade a gente dividimos didaticamente em ontologia e economia. Ontologia é o ser. Quanto ao ser, um só. Uma mesma substância, a mesma natureza. O que tem em um, tem no outro, tem no outro. Quanto à economia, a economia é o trabalho. Eles se dividem em funções diferentes. O filho nunca vai ter a função de pai. Ele vai ter sempre a função de filho. O Espírito vai ter sempre a função de Espírito Santo. Nessas funções diferentes, aí tem distinção, inclusive de ênfase. Jesus vai dizer, o Pai é maior do que eu. Ele está dizendo enquanto função. O mesmo Jesus que diz, o Pai é maior do que eu, está em João, ele também vai dizer,
eu e o Pai somos um. Quando alguém acha que Jesus então é menor e tudo mais, ele diz, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. É a mesma coisa. Não tem como você ver o Pai sem ver o Filho. Ver o Filho é ver Deus. É ver Deus. É a mesma natureza. A mesma substância. Mas são pessoas diferentes. Diferentes. Vontade, desejo, vontade, está ligada à pessoa ou à natureza? Pessoa. Cada pessoa tem vontade. Por isso que Jesus diz, eu vim fazer não a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Por isso que em Cristo, todos os atos dele, a gente sabe que existe ênfase, mas enquanto ele age, quem age é a pessoa, Jesus. A gente deve ficar dizendo assim, mas aqui é o quê? É o Jesus humano ou o Jesus divino? Não, é Jesus. Quem curou o cego? Jesus, entende? Quem sentiu fome? Jesus, foi a pessoa que sentiu fome. Agora, qual das naturezas que fez com que esta pessoa sentisse fome? A natureza humana, porque a natureza divina não tem fome. Mas a gente deve sempre falar da pessoa que está fazendo. Por isso que quando a gente fala da obra da Trindade, a gente diz quem morreu na cruz? O Filho. Porque o ato foi de qual pessoa? Do Filho. A gente não fala a natureza de Deus. Não, a pessoa do Filho. Quem enviou o Filho? A pessoa do Pai. Embora tenham a mesma natureza, mas pessoas diferentes fazem funções diferentes. Tranquilo quanto a isso? Alguém tem alguma dúvida? Isso aqui ainda era das aulas anteriores. Dúvidas? Ok. Então hoje nós vamos dar ênfase nos ofícios de Jesus. E aí eu vou trabalhar com o texto também do catecismo. O catecismo foi escrito junto com a confissão. Não é textos diferentes, assim, com intervalo de tempo. É a mesma assembleia reunida, fez um texto propositivo, direto, que é a confissão de fé, que é o que a gente tem estudado, e eles também fizeram o texto em forma de perguntas. Então é basicamente a mesma doutrina, com algumas implicações, mas numa didática de perguntas e respostas. Inclusive, isso se dava para catequizar, para ensinar. As crianças, por exemplo, estudavam o catecismo, através de perguntas e respostas. Então, uma das perguntas do catecismo de Westminster, diz assim, por que foi o nosso mediador chamado Cristo? Por que essa pessoa, que existe em duas naturezas, por que o Filho de Deus... deixa eu só fazer uma perguntinha antes da gente avançar. Vou pedir um diácono, tem uma pessoa na porta, fazendo um favor? Antes da gente avançar, deixa eu só fazer uma pergunta para ver se a gente está caminhando bem. A natureza humana sempre existiu no Filho? Não. Não. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são eternos, sempre existiram. Lá em Gênesis 1 já existiu o Filho de Deus. Mas quando eu falo Filho, eu não estou dizendo a natureza humana. Estou dizendo da natureza divina, da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A natureza humana vai existir na encarnação. Quando o Espírito Santo gera em Maria um ser. O próprio Filho, então, se encarna. E aí a gente tem um dos maiores milagres da história, ninguém é capaz de entender plenamente isso, porque o Filho não foi colocado dentro do ventre de Maria apenas. A natureza divina e a natureza humana geraram a pessoa do Filho. A pessoa de Jesus, melhor dizendo. O Espírito Santo gera em Maria, e Maria, então, comunica a natureza humana a essa pessoa que vai existir, que é Jesus. Então, Jesus, ele tem as duas naturezas, o Filho, então, passa a se encarnar,
E aí a gente está falando desse momento da história em diante. Aí a gente chama o filho agora de Jesus. Tecnicamente falando, Jesus só existe enquanto Jesus quando ele é gerado no ventre de Maria. Eu estou dizendo que o Filho de Deus só existe nesse momento? Só para ver se a gente entendeu bem. Não, o Filho de Deus é eterno. O que não era eterno? A natureza humana. A natureza humana. E Jesus é o nome dado não ao filho apenas. Jesus é o nome dado à criança que tem a natureza divina e humana. Lembra que o anjo diz? E o nome dele será Jesus, porque ele vai salvar o povo dos seus pecados. Então é nesse ponto que a gente está trabalhando. Esse Jesus, então, por que é que ele é o nosso mediador? Por que ele vai ter um título de Cristo? Cristo não é um sobrenome herdado de Maria e nem de José. Cristo é um título que ele passa a ter. Aí a pergunta do catecismo é por que ele tem esse título? Vamos ler a resposta? Antes, irmãos, deixa eu só falar uma coisinha. Às vezes, tem pessoas que dizem, poxa pastor, eu não tenho tanto tempo de crente, eu nunca tinha parado para ver, ou pensar, ou ouvir essas coisas. Eu espero que você tenha visto, esteja vendo, que isso não é algo novo, não é uma coisa criada agora. Isso é a fé reformada de todo sempre. Tanto é que está nos nossos símbolos de fé. O que aconteceu com a igreja evangélica, de modo geral, é que houve um momento da história que nós, enquanto evangélicos, fomos muito influenciados pelos movimentos pentecostais. E aí nós paramos de dar ênfase ao ensino. E aí é possível ter presbiteriano, que às vezes foi criado na igreja presbiteriana, e aí quando você diz assim, sabia que Jesus está em corpo no céu? Ele diz, não, isso não. Não, é isso que sempre foi pregado, isso é natural da fé reformada, da fé cristã. É que falta, às vezes, a gente ter estudado isso ao longo da vida, né? Então, por isso que eu tenho trazido o catecismo, trazido a confissão, para você também não pensar assim, será que isso aí é o pastor está estudando muito, estudando esse negócio de mestrado, mestrado, curso, será que é lá que ele está descobrindo isso? Não, isso é dos nossos símbolos de fé, tá bom? Está lá. Então, por que ele é chamado de Cristo? Vamos ler? O nosso com o Espírito Santo. Nós vimos isso na aula passada, um pouco, quando nós mostramos que a natureza humana era totalmente dependente, lembra? Natureza divina não depende de nada. A natureza humana depende. E aí o texto diz que ele é chamado de Cristo, porque ele foi ungido com o Espírito Santo. E assim, e plenamente perceba que Jesus, ele foi revestido com o poder do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que o Filho de Deus foi revestido. O Filho de Deus tem o mesmo poder do Espírito Santo. Mas enquanto encarnado, o Filho de Deus tem também a natureza humana. E ele precisou ser revestido com o Espírito Santo. Por isso que há diversos textos bíblicos mostrando essa ação do Espírito Santo sobre a pessoa de Jesus. Olha João capítulo 3, verso 34. Durante bom tempo nosso, a gente pensa na natureza divina de Jesus, e não está errado quanto a isso, mas a gente às vezes ignora a natureza humana que Jesus teve e tem. Olha João 3, verso 34. Pois por medida. O enviado aí não está dizendo de você não, ele está falando dele. Olha o versículo 31, quem vem, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno, e fala da terra. Quem veio do céu,
está acima de todos. Ele está apontando para a natureza divina, ele veio do céu. Ninguém veio do céu, ele diz, ninguém subiu aos céus nesse sentido. Ele desceu de lá. E aí ele diz, e testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. E ele está no mundo, ele está pregando, e ele está dizendo, ele anuncia o que viu e ninguém aceita o testemunho dele. E aí ele vai dizer dessa ideia de que o Pai dá. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele. Agora preste atenção, por que o enviado de Deus fala as palavras dele? O enviado é o Filho que se encarnou. Por quê? Deus não dá o Espírito sob medida. Durante o período do Antigo Testamento, diversas pessoas receberam o Espírito Santo. Você tem Sansão, recebe o Espírito Santo e fica forte. Você tem os profetas que o Espírito Santo vem sobre eles e diz, assim diz o Senhor. Mas tudo isso é o Espírito sob medida, não é a plenitude do Espírito. Jesus, o enviado de Deus, Deus deu o Espírito completo sobre ele. A plenitude do Espírito veio sobre Cristo na ocasião do seu batismo. Lembra do batismo? O céu aberto, a voz vem e diz, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, e desce uma pomba e pousa sobre ele. O Espírito Santo desce sobre Jesus numa forma de pomba e pousa sobre ele. Aqui você tem esse revestimento do Espírito para que Jesus seja ungido a exercer aquelas funções lá que o catecismo coloca, as funções de profeta, sacerdote e rei da sua igreja. Então, quando a gente fala dessa unção do Espírito Santo sobre Jesus, é para que ele exercesse o ofício de mediador. Porque o ofício de mediador contempla as duas naturezas de Jesus, a natureza divina e a natureza humana. Natureza divina de Jesus precisava da ação do Espírito Santo sobre ela? Não. Agora, a natureza humana precisa. Todo homem, para exercer qualquer um dos ofícios no Antigo Testamento, precisava da ação do Espírito Santo, ungindo, dando autoridade, capacitando, para que ele pudesse exercer esta função. E é isso que acontece no ato do batismo de Jesus. Não é correto você dizer que no ato do batismo de Jesus, Jesus se transforma em Deus. Isso é uma heresia que aconteceu na história da igreja. O adocionismo, de que Deus teria adotado Jesus naquele ato, e ele então o abandona no ato da cruz. Não é isto que nós estamos falando aqui. O que nós estamos dizendo é que ele passa a exercer a função dele de rei, profeta e sacerdote, na ocasião do batismo. Mas até então ele era Deus e homem, sempre foi Deus e homem. Ele não precisa do Espírito Santo para que ele seja Deus, entende? Ele precisa do Espírito Santo enquanto homem para viver o ofício para o qual ele deveria exercer. Tranquilo? Quando eu fico muito em silêncio, é duas coisas, entenderam nada, e aí não tem como perguntar, ou entenderam tudo, né? Esses assuntos não é tão fácil, tá, irmãos? Não é tão fácil. A gente crê, mas quando a gente vai articular, facilmente a gente comete um deslize na frase. Então, se você tiver dúvida, pode perguntar. Não diminui você por dúvidas, não. É bom que você entenda bem isso que nós temos falado. Olha, só mais um texto, essa parte do Espírito Santo eu trabalhei muito no domingo passado, então eu não vou ficar nela, a não ser que você tenha dúvidas. Atos 10, 38. Olha Atos 10, 38, foi um texto que eu mostrei no domingo passado, embora a minha ênfase no domingo passado era das naturezas, e como que a natureza humana dependia, e como que a natureza divina é independente de todas as coisas. E agora estou mostrando como que Jesus, então, vai exercer o ministério dele
de rei, profeta e sacerdote. Olha Atos 10, olha o versículo de número 37. Ó, vós que se divulgou, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Perceba que Pedro está pregando sobre a vida de Jesus, ele dá como marco inicial o batismo. Ele diz, vocês sabem o que aconteceu, como que Deus, versículo 37 lá, ó, como que desde toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo, que Jesus fez essas coisas todas. Olha o versículo 38. Como Deus fez o quê? Com o Espírito Santo e com o poder. Perceba o quanto que os nossos símbolos de fé, eles são bíblicos. Não é uma invenção, eles estão refletindo esse versículo. Percebe que até a expressão são muito parecidas. A ideia de que Deus ungiu, também está lá nos símbolos de fé, que o nosso mediador foi chamado Cristo, porque foi acima de todas as coisas, e medida ungido. Ó, ungido com o Espírito Santo e com poder, a ideia de autoridade. Vamos ler? O qual andou porque Deus era com ele. Então você vê claramente essa relação de Jesus enquanto dependente da pessoa do Espírito Santo para exercer o seu ministério. Só o microfone para o Léo. Aqui. Já está aí. Ei, pode falar, Léo. quero fazer um comentário e uma pergunta. Sim. O comentário é no sentido de excluir duas heresias que são faladas. A primeira é que todos os caminhos levam a Deus, né? Sim. Isso é muito claro para a gente, que somente Sim. Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Isso. E o segundo é o da Igreja Católica, segundo o qual Maria intercede entre nós e Jesus Cristo para que a gente possa chegar a Jesus Cristo. Ou seja, não há qualquer base bíblica para isso. Está anulando os ofícios de Jesus. Infelizmente, a Igreja Católica dá um caráter divino a Maria. Com isso, nega até a própria... Não é que nega, mas assim, não é coerente com a ideia da natureza humana de Jesus. Porque quando você pensa na encarnação, a natureza divina vem de onde? Vem de onde a natureza divina de Jesus? De Deus, certo? Deus, ele é Deus, natureza divina. Natureza humana veio de onde? De Maria. Maria tem que ser plenamente uma humana para que ela possa exatamente comunicar a natureza humana em Jesus. Quando, pelo fato dela ser a mãe de Jesus encarnado, o fato dela ser a mãe, eles querem atribuir uma certa divindade a ela, porque afinal de contas ela é a mãe de Jesus. É exatamente negar a função que é dada a Maria, de ser aquela que vai comunicar a natureza humana. Ele é filho de mulher. Filho de mulher. Se fizesse um DNA, batia em Maria como mãe dele. E a pergunta é a seguinte: nos planos eternos... Não era a pergunta até agora, não? Achei que já era a pergunta lá. Não. Foi designado que Jesus agiria pelo Espírito Santo, justamente para mostrar para nós como usar o Espírito Santo, para que ele desse o exemplo? É também para mostrar, mas é também porque é necessário. É também para mostrar, Jesus é um exemplo em tudo para nós. Mas ele não é só um exemplo. Graças a Deus que não é só um exemplo, porque se fosse só um exemplo, a gente continuava condenado, porque a gente ainda não atinge o exemplo que ele é. Ele é o substituto nosso. E como substituto nosso, ele foi verdadeiramente homem. E verdadeiramente homem precisa depender de Deus. E verdadeiramente homem, para exercer o ofício, ninguém pode exercer o ofício sem a ação do Espírito Santo. Entende? Ele não tem legalidade enquanto homem para ser um sacerdote se não fosse ungido. Rei se não fosse ungido. É por isso que no Antigo Testamento, Davi, mas tem antes uma cerimônia de unção. E aqui, Léo, e demais, a gente entender isso bem, eu sei que é um pouco complexo, ajuda a gente a entender por que não tem um monte de dons hoje, entendeu? Antes, por que antes tinha profeta, pastor, e hoje não tem profeta? Por que antes tinha um rei e hoje não tem um rei?
Por que antes tinha sacerdote e hoje não tem sacerdote? Às vezes as pessoas têm a ideia de que diminuiu a espiritualidade hoje. A época boa do espiritual era aquela. Não, aquela é exatamente a época das sombras. Era para a gente ver um pouquinho de que um rei, sob a ação do Espírito Santo, é capaz de fazer. Aí você vê lá Salomão com aquela bela sabedoria, você vê Davi fazendo diversas coisas. É uma sombra do que um rei verdadeiramente é capaz de fazer. E o rei completo é Cristo. O profeta é a mesma coisa, ele falava de uma revelação. Jesus é a grande revelação, ele é o último profeta, ele é o último rei e o último sacerdote. Nele existe algo que nunca existiu em todo o Antigo Testamento como ofício instituído. Alguém que fosse os três de fato, para exercer plenamente. Para isso precisa do Espírito Santo na natureza humana. Então, nos decretos eternos, essa era a função do Espírito Santo durante o ministério de Jesus. Capacitá-lo. A promessa é, ele vai ser enviado ao mundo, mas ele não vai ser enviado ao mundo e abandonado por si só. Lembra que tem um salmo que diz, não deixará que o teu santo veja corrupção. Essa é uma promessa trinitária, essa promessa não é para nós. Esse é um salmo, uma parte messiânica. No acordo da Trindade, o filho morre, mas é uma promessa do pai dizendo, eu não deixo você ver a corrupção. E Jesus confia na promessa do pai. Ele entrega a vida e o pai o ressuscita mediante a ação do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo agiu. Então é lindo isso, porque essa é a Trindade agindo o tempo todo. O tempo todo a Trindade age coletivamente. Ela age Pai, Filho e Espírito Santo. Naturalmente com ênfase diferente. Mas a salvação não é obra só do Filho. Filho é aquele que morre nessa obra. Mas o Espírito é aquele que sustenta o Filho durante o seu período de encarnação. Maria? Sim. Quando acontece, por exemplo, que eles falam os milagres da Virgem Maria. Então, a gente conhece pessoas que falam que foi curado doenças, que foi a Virgem Maria e tal. Então, quando eles são curados, quando acontece o milagre, não é a Virgem Maria, foi o próprio Deus que realizou o milagre. E eles atribuem à Virgem Maria. Pois então, Selma, fenômenos acontecem em vários lugares. Fenômenos acontecem em vários lugares. Fenômenos não compreensíveis. Tem alguns médicos, tem o Euclides aqui, doutor presbítero Euclides, tem vários outros médicos. Médicos, às vezes, vem casos que eles falam, olha, não dá, não tem jeito, e de repente o quadro muda, ninguém sabe direito por quê. Deus é soberano sobre todos os acontecimentos. Deus é soberano sobre todos os acontecimentos. Deus está por detrás de todas as coisas, como soberania dele. Muitas curas que acontecem, estou falando de modo geral primeiro, depois eu vou especificar. Muitas curas Deus está curando. Deus está curando, Deus continua curando. Embora não exista o dom da cura. O que é o dom da cura? O pastor tem o dom da cura. Não, não tem. O pastor pode orar e alguém ser curado, e o pastor sai daí, vai no outro leito, ora e aquela pessoa morre. Entende? O dom da cura era diferente, passava e o cara era curado. Esse dom da cura não existe mais, por causa do cessar dos dons, uma vez que Cristo faz todo o seu ministério. Nós oramos e Deus pode curar, respondendo às orações do povo de Deus. Isso é tranquilo. A Bíblia diz, está alguém doente, faça oração. Então a gente ora e Deus pode curar. Deus pode curar extraordinariamente, no sentido sem usar um meio, e Deus pode curar ordinariamente, usando o meio. A pessoa vai no médico, o médico dá um determinado remédio, e aquilo resolve o problema. É Deus curando de modo ordinário. De modo ordinário. E Deus às vezes cura de forma extraordinária. Ponto. Segunda coisa, Deus pode usar um método que é errado em si. Por exemplo, o povo de Israel está andando pelo deserto, e o povo pega a vara, quer beber água, reclama com Moisés, Moisés vai e bate na rocha. O que acontece? Sai água. O povo bebe a água, mas está tudo errado. Moisés vai ser punido, não vai poder entrar na terra prometida. Mas ao diante dos olhos saiu água. Nem sempre o milagre, que Deus fazer o milagre,
é evidência de que Deus aprova os métodos. Às vezes Deus está entregando as pessoas ainda mais ao seu pecado. Isso escraviza ainda mais. Terceiro, curas não é prerrogativa divina apenas. Apocalipse diz para nós que o falso profeta vai fazer curas, a besta que emerge da terra. Uma das características da falsa religião é cura, milagres, de modo geral. Então a gente não deveria achar que o milagre significa necessariamente que seja de Deus. Satanás também faz milagres nesse sentido. Eu estou usando a palavra milagre sem as distinções técnicas. Faz essas obras que a gente chama de milagres, né? São falsas obras. Mas cura pessoas, e pessoas se tornam ainda mais escravizadas à idolatria. Por que a gente tem que fazer, a gente tem que olhar tudo isso? Qual é o problema das pessoas? Qual que é o verdadeiro problema das pessoas? Qual que é o verdadeiro problema das pessoas? O pecado. O afastar-se de Deus, o pecado. Esse é o verdadeiro problema das pessoas. Qual é o verdadeiro objetivo de Satanás? Manter as pessoas no seu pecado, escravizar as pessoas. Porque a gente é tomado tanto por uma teologia pentecostal que a gente acha que o objetivo de Satanás é deixar alguém doente. E não necessariamente. Lembra que Satanás chega para Jesus e diz assim: eu te darei tudo se você prostrado me adorares. Não tem nenhum lugar que Deus faz a mesma promessa que o diabo fez. Dizendo, se você prostrado me adorares, eu vou te dar tudo. Ao contrário, Jesus está dizendo, olha, no mundo vocês terão aflições. Por isso que a gente não mede a nossa vida e a vida do descrente com os eventos apenas. Às vezes uma cura torna a pessoa ainda mais escravas do pecado. Às vezes uma doença aproxima a pessoa muito mais de Deus. Não estou dizendo necessariamente que sempre vai ter uma doença, entende? Deus cura também. Percebe, Selma? Então, quando acontece um milagre feito, alguém que rezou a Ave Maria, para Maria. Maria não fez o milagre, isso a gente pode ter certeza absoluta. Deus pode ter feito o milagre? Pode. E Deus não está usando o método, Deus não está fazendo porque foi uma oração a Maria. Apesar disso, a despeito do caminho todo errado, Deus está sendo com graça comum dele, curando pessoas, como ele faria em qualquer situação. Mas pode ser também mais uma ação do diabo, autorizado por Deus, para que pessoas continuem escravizadas. Irmãos, é porque a gente não tem muito contato, né? Mas pessoas de religiões, espiritismo, por exemplo, é marcado por fenômenos de cura, de aparecimento e tudo mais. Isso torna as pessoas ainda mais escravas, ainda mais escravas. Então lembra sempre de Apocalipse, um dos grandes sinais do falso profeta, milagres, milagres. Por isso que em Deuteronômio, ainda lá no período do Antigo Testamento, Deus diz assim, se alguém se diz ser profeta, ok, ele anunciar algo e aquilo não acontecer, ele é falso profeta. O texto diz, não considere, apedreja, né? Então ele anunciou algo e aquilo não aconteceu. Ele diz, fulano, você vai ser curado. E fulano não foi curado. Já é um falso profeta. Mas ele diz a segunda coisa. Ele diz, mas tem mais um detalhe. Se alguém anunciar algo e aquilo acontecer, você esperava que dissesse, pronto, resolveu. Se aconteceu, ele é um profeta. O texto vai dizer, e ele ensinar que vocês se apartem do Senhor, se ensinar coisas erradas, ele é um falso profeta. Percebe? Deuteronômio 13. Ele é um falso profeta por aquilo que ele ensina. E não necessariamente por aquilo que ele faz. Por isso que a Bíblia diz que, se possível, até fogo do céu faria descer. Paulo, quando Paulo está na viagem missionária, Paulo começa a sua viagem missionária, ele encontra um mago lá. Aquele cara fazia milagres, fazia coisas, enganava muitas pessoas. Mas aí chega o verdadeiro Deus, verdadeiro milagre, através da proclamação do Evangelho de Cristo, e aí eles percebem que aquilo é algo falso, não é algo verdadeiro, nem algo que liberta.
não é algo que liberta. Lembra de Atos capítulo 16? Paulo está passando, tinha uma menina que era escrava e ela adivinhava. E ela está dizendo, eis aí o mensageiro de Deus, homem de Deus. Aí Paulo repreende, expulsa o espírito maligno. O espírito maligno naquela menina fazia com que ela adivinhava. Mas o que estava acontecendo? Aquela menina estava escrava exatamente por ser uma adivinhadora. Pessoas ganhavam dinheiro, o texto descreve isso. E é por estas coisas que Paulo acaba sendo preso, porque tirou a fonte de lucro deles. Então a gente não pode ter uma visão presa no milagre em si. No milagre em si. Porque o milagre em si tem múltiplos propósitos. Múltiplos propósitos. Não sei se deu para responder. Mais alguma? Pode falar. Aquela passagem dos evangelhos que há aqueles que, vamos dizer assim, buscam a justificar perante Deus. Não, mas eu preguei, fizemos isso, fizemos aquilo. Mateus 7. Às vezes a própria liderança, né, está contrária, está sendo enganada. Às vezes o texto não fala que necessariamente ela estava de má fé, vamos dizer, praticando a falsa religião, né? Sim. Estava iludida de que estava servindo a Cristo, quando na verdade estava longe do Evangelho. Longe do Evangelho. Estava se valendo de aspectos visuais, né, para se considerar do povo de Deus. Sim. Até mesmo entre crentes, entre nós cristãos, crentes mesmo verdadeiros, a gente não deve medir a nossa espiritualidade no sentido de estarmos obedecendo a Deus, à medida que Deus está nos usando para determinadas coisas. Pensa em Jonas e pensa em Isaías. Se você pega o relato final da vida deles, quem evangelizou, quem alcançou mais pessoas com a sua pregação do Evangelho? Jonas. Jonas, uma cidade se converteu quando ele pregou. Isaías, Deus diz, olha, eu vou endurecer o coração e eles não vão te ouvir. Você é o profeta para um período onde a sua mensagem é para servir de testemunho, dizendo que eles não creram, porque eles já estão no fundo do poço. Isaías é um profeta próximo ao exílio. Próximo ao exílio. Quem foi fiel? Isaías. Quem teve resultado? Jonas. Mas Jonas fugiu. Jonas, quando pregou e se converteu, ele ficou chateado, ele não queria aquilo. Então, mesmo entre nós cristãos, Jonas é crente, salvo, tranquilo, é profeta de Deus, Isaías também, mas eu estou dizendo mesmo agora dentro do nosso campo, né? Dentro do nosso campo. Deus pode nos usar, e esse é um perigo, que às vezes a gente faz alguma coisa errada e tal, e de repente parece que nada está acontecendo. Ou até a gente está se dando bem, Deus está abençoando, a gente está tendo contato. Isso não significa se a gente está certo ou errado. A gente precisa avaliar o que Deus disse e como nós vivemos. Lembra de Sansão? Sansão é um cara que vai fazendo um monte de coisa errada ao longo da sua vida, e o Espírito ainda continuava vindo sobre ele em determinados momentos. Ele acabou de escolher a mulher errada, e o Espírito está sobre ele. Ele acabou de tocar lá no leão morto, e não podia. E o Espírito vem sobre ele, ele mata lá os inimigos de Israel. Ele vai se deitar com uma prostituta lá na cidade deles. E aí, de repente, chegam os inimigos para pegar Sansão. Sansão sai e arranca o portão. O texto diz que o Espírito vem sobre ele nessas coisas. Então está tudo bem com Sansão? Afinal de contas, Deus está usando, ele está matando os inimigos de Israel. Naquela época, estava libertando Israel. Não tem nada bem na vida de Sansão. Tanto é que vai ter as consequências dele. Então, esse é um alerta que nós precisamos, porque é tudo aquilo que Deus disse que é. É aí que a gente avalia a espiritualidade, e não necessariamente nos feitos. Ok? Olha, Lucas, só sobre Maria ainda para a gente fechar, e aí eu já vi que hoje a gente não termina mesmo. Os ofícios, eu nem entrei propriamente em cada um dos ofícios. No domingo que vem eu vou entrar mais nos ofícios mesmo. Mas dentro dessa questão de Maria, olha Lucas. E quero dizer, irmãos, que nós não temos nada contra a pessoa de Maria. Às vezes nós somos acusados, né, de não gostar de Maria e tudo mais.
Essa é uma visão equivocada. Se você, evangélico, não gosta de Maria, você não entendeu a Bíblia. Nós temos o maior carinho por Maria. O que nós não temos é devoção por Maria. Porque nem mesmo Maria queria que alguém tivesse devoção por ela. Olha Lucas capítulo 1. Isso aqui acontece quando o anjo anuncia para Maria. Olha Lucas capítulo 1, verso 46. Depois que Maria vai até Isabel, acontece uma série de coisas. Olha o versículo 30 ainda, porém. Olha Lucas 1, 30. Olha o anjo dizendo para ela. Mas o anjo lhe disse: porque achaste graça diante de Deus. O que Maria achou diante de Deus foi graça. Graça é favor imerecido, como todos os outros. Olha o versículo de número 31. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Este será grande, será exaltado, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então o anjo está dizendo o que vai ser Jesus. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: o poder do Espírito Santo e o poder do Altíssimo. Por isso também, Filho de Deus. Naquela primeira parte da informação, Maria entende assim, existe uma promessa de um descendente de Davi. Então eu vou ser aquela que vou trazer à luz o descendente de Davi. Mas como vai ser isso se eu não sou casada? Porque alguns grandes homens foram levantados por Deus. Maria está apenas pensando nesse primeiro ponto. Talvez seria um grande homem que vai nascer dela. Aí o anjo diz: não, vai descer sobre ti o poder do Espírito Santo, ele te envolverá com a sua sombra. E aí, por isso, ele vai ser chamado de uma outra coisa também. Será chamado Filho de Deus. Filho de Deus, ele vai ser chamado porque o Espírito Santo vai gerar em você. Porque Maria é humana. Agora, a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo é divino. Por isso, Jesus é divino, chamado Filho de Deus. Durante a história da igreja, nos primeiros séculos, teve uma discussão. Porque as pessoas tentavam fazer aquela heresia que eu disse, que Jesus era apenas homem, no batismo ele foi adotado. E aí, para responder isso, disseram, não, aí eles diziam assim, Maria é só a mãe do homem. E aí, então, a igreja diz, não, Maria é a mãe de Deus. Essa expressão, Maria, mãe de Deus, originalmente, está ligado a essa ideia de que o menino que nasceu dela, ele é Deus também. Ele é homem, mas é Deus. Mas a ideia inicial não era que Maria fosse mãe da natureza divina. Hoje, às vezes, quando se usa o título Maria, mãe de Deus, não é errado, mãe de Deus, porque Jesus é Deus, mas muitas vezes a pessoa fala isso dando ênfase de que Maria seria a mãe da natureza divina. Aí não, Maria é mãe da natureza humana. Mas a pessoa Jesus, ele é Deus. Logo, Maria é a mãe de Deus dentro desse contexto. Olha Lucas capítulo 2. A prova de que Maria não conhece todas as coisas está numa história muito, muito interessante. Olha Lucas capítulo 2. Antes de Lucas 2, volta a Lucas 1 ainda. Deixa eu mostrar o sentimento de Maria. Olha Lucas 1. É bom que a gente acaba entendendo bem essa encarnação também. Olha Lucas 1. Olha o verso 46. Ó. Então disse Maria, a minha alma e o meu espírito, meu Salvador. Maria vê Deus como sendo o que dela? Salvador. Se Maria vê Deus como Salvador, logo Maria é o quê? Uma pecadora. Quando eu falo uma pecadora, irmãos, eu não estou dizendo uma depravada. Maria não era uma depravada, Maria era uma mulher temente a Deus. Maria era uma mulher que buscava a Deus. Mas como todo ser humano, desde a queda de Adão, é uma pecadora.
E ela diz isso para Deus: Deus, o meu Salvador. Maria foi salva? Foi. Por quem? Por Deus. Maria precisa de um Salvador, como eu preciso, como você precisa. Eu não estou dizendo que Maria é uma perversa. A palavra pecadora, na nossa cultura, é muito ligada assim: nossa, fulano é pecador, então ele é um perverso? Não. Pecador é a nossa natureza, quem nós somos. Não necessariamente que nós somos devassos, né? Nós que cremos em Deus. Olha o versículo 48. Por que ela se alegrava em Deus? Porque Deus era o Salvador dela. Por quê? Olha, Maria é uma humilde. Ele está dizendo: olha, você contemplou na humildade da sua serva. Não tem grandes coisas em Maria para que ela fosse. Tem humildade, temente a Deus, dependência do Senhor. E é isso que todo crente deveria ser, buscar ser. Maria é um exemplo de crente para nós nesse sentido. Mas ela não é alguém super poderosa e por isso Deus escolheu ela. Ela está dizendo: você contemplou na humildade da sua serva. Verso 48, pois desde agora, bem-aventuradas. Por isso que eu e você devemos ter o maior carinho por Maria, falarmos dela. Ela disse: olha, a partir de agora a minha vida mudou. Todo mundo vai me chamar de bem-aventurada, de muito feliz foi essa mulher. Porque Deus fez a maior obra da redenção utilizando desta mulher. É porque Deus fez. Tanto é assim que o verso seguinte já vai dizer isso. Olha o verso 49. Por quê? O poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o braço valorosamente, dispersou os que de um coração alimentavam pensamentos soberbos. Ela está dizendo tudo o que Deus fez. O poderoso é Deus. Quem fez todas as coisas foi Deus. Maria foi aquela que Deus escolheu para fazer dela a mãe de Jesus. Mas olha agora então, depois que esse menino nasceu. Olha Lucas 2. Lucas 2, 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Lembra, Jesus morava em uma outra cidade e na festa da Páscoa eles iam a Jerusalém. Essa viagem era uma viagem que demorava um pouquinho. Olha o verso 42. Quando Jesus, atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém. Vamos ler? O soubesse. É uma caravana, né? Muita gente. E aí, na hora de ir embora, eles estão indo na caravana e Jesus ficou para trás. Quem nunca perdeu uma criança, né? Por 2 minutinhos, né? Fica desesperado, né? Pensa o que aconteceu aqui. Numa viagem, Maria e José perderam Jesus. Ó. Olha o versículo 44. Ó. Pensando, porém, está ele entre os companheiros de viagem. Foram caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Pensa, é uma viagem grande, né? Ele está lá com prima, com primo, está lá. Aí deu um dia, nada, e disse: rapaz, cadê o menino? Deu o menino. Os pais não sabiam onde eles estavam. Percebe, Selma? Maria fosse onisciente, ela saberia. Não, está lá, tá. Não, ela não é onisciente. Tomara que eu nunca passe por um negócio desse aqui, porque é desesperador. Essa semana, sexta-feira, melhor dizendo, desci com a Esther, com as mochilas. Eu sempre levo a Esther para a escola cedo. Aí desci com a mochila dela, e aí a gente trocou agora a cadeirinha do carro, aí está meio ruim para colocar, ainda a gente não ajeitou na posição adequada. Aí eu deixei a mochila da Esther aqui, coloquei a Esther no carro, passo o cinto para lá, cinto para cá, entro no carro e vou. Chego na escola, na hora que saí da porta, Esther, cadê a mochila? Mochila, papai, cadê? Eita, esqueci a mochila. Aí eu fui lá, pai, e agora? Não, vou conversar com a professora. Falei, chamei até de tia, né? Ô tia, e tal. Deve ter ficado brava, né? Esse cara mais velho do que eu me chamando de tia. Eu vou lá buscar a mochila e tal, mas deixar a menina já entrar, beleza. Aí ela falou assim, não, eu falei, esqueci não foi nem em casa, foi na garagem, na hora que entrei, qualquer menino no carro e saí.
Aí eu falei com ela, ainda bem que eu coloquei a menina e esqueci a mochila. Podia ter sido ao contrário, né? Colocar a mochila e esquecer a menina. Então Maria e José passaram por colocar a mochila e esquecer o menino. E aí olha o versículo de número 45. Ó. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os, e todos que ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, aliviados, achamos o menino. Só fica assim quem não tem controle das coisas. Não é que Maria sabia de tudo, diz, vamos deixar lá para que se cumpra a profecia. Não. Ela ficou extremamente aflita, e quando encontrou, ficou maravilhada. E sua mãe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos estamos à tua procura. Só fica aflitos assim quem não conhece todas as coisas. Maria não conhecia todas as coisas. Versículo de número 49. E ele lhes respondeu, por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpri estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. E desceu para Jerusalém. E aí o texto faz questão de dizer, porque para não ter aquela ideia assim, será que Jesus era um menino rebelde, foi isso? Não, o texto vai dizer, não, e Jesus era submisso, olha lá. Ó. Desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, aguardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria. Está aí uma evidência de que Maria não conhecia todas as coisas, Selma. Não faz sentido nenhum interceder a ela. Infelizmente, um grupo grande da religião dentro do nosso país, os católicos, a quem nós amamos e respeitamos enquanto indivíduos, discordamos nas questões teológicas, infelizmente eles atribuem a Maria algo que a Bíblia não atribui. A questão não é ser contra Maria, a questão é atribuir a ela aquilo que Deus não atribuiu, e nem ela mesma se auto-atribuiu. Então, quando diz, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, não corresponde com aquilo que as Escrituras diz. Porque quem é o mediador? Jesus. O ofício é dele. Ele nasceu para ser este mediador, para que você ore e diga, Senhor Jesus, rogamos em teu nome. Ou, Deus, rogamos no nome do Senhor Jesus. Essa é a missão dele. Com isso a gente juntou a pergunta do Léo com a pergunta da Selma e fizemos um fechamento mais amplo. Quando a gente fala, então, dos ofícios, lembra? Mostrei que Jesus foi ungido, né? Com o Espírito Santo, para exercer os ofícios. Nós estamos falando de quais ofícios? Destes aqui. Profeta, sacerdote e rei. Irmãos, durante bom tempo da minha vida, eu passava por isso aqui sem muito estudar, assim, tal. Mas aqui está a essência de você entender o Antigo Testamento, entender Cristo, entender os dons espirituais. Passa por entender como que a religião do Antigo Testamento, que era uma sombra, funcionava. Deus nunca se relacionou com o homem depois da queda, sem uma mediação. Precisava de uma mediação. Para isso, Deus instituiu ofícios do profeta, do sacerdote e do rei. O que é que o profeta fazia? O que o profeta fazia? O que o profeta fazia? Anunciava, ensinava o povo sobre Deus. Sobre Deus. Sim. O profeta, enquanto ofício de profeta, ele tinha essa função, ser a boca de Deus diante dos homens. Deus falava aos homens através do profeta. Esse falar aos homens através do profeta, às vezes a gente tem uma ideia de que profecia sempre prevê o futuro. Não. Muitas vezes o que o profeta fazia era falar da lei que Moisés já tinha escrito e dizer, vocês quebraram tais e tais coisas. Vai ter tal e tal consequência. Era o profeta anunciando. E falava também do futuro, porque a história da redenção ainda estava acontecendo. É uma história progressiva. Ainda tinha informações a serem dadas.
E o profeta anunciava, diz, olha, ele vai nascer de uma virgem, ele vai nascer em Belém da Judéia, e diversas informações. E apontavam sempre para essa ideia do que aconteceu no passado e daquilo que vai acontecer no futuro. Então era a boca de Deus aos homens. Quem era o sacerdote? Os homens diante de Deus. Essa relação precisa ter Deus falar, mas nós precisamos falar com Deus. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Ninguém no Antigo Testamento podia se aproximar de Deus, a não ser através de um sacerdote. E aí tem todo um ofício instituído, os da tribo de Levi. Aí tem o sumo sacerdote, que vai fazer a mediação. Tem o sacrifício, como vai fazer isso? Então todo o Antigo Testamento, religiosamente, está estruturada dentro dos ofícios. Mas Deus precisa governar o povo. E Deus governa o povo através de quem? Do rei. É o terceiro ofício. O rei guerreava a guerra, lutava as batalhas do povo de Deus. Se quisesse invadir Israel, o rei tinha que sair à batalha, organizar os exércitos. Isso é os ofícios espirituais no Antigo Testamento. Assim associava. Esses ofícios, como eu disse, apontavam para Jesus. Por isso que quando a gente prega no Antigo Testamento, a gente sempre fala de Jesus. Porque se a gente está falando de um rei, quando ele acerta, a gente está dizendo, está vendo, isso aqui parece com aquilo que Jesus fez. Quando ele erra, a gente está dizendo, está vendo como que esse rei fracassou? Nós precisamos de um rei maior? E aí você pega todos os reis de Israel, você consegue apontar para Jesus. Sacerdote, a mesma coisa. Você vê o sacrifício acontecendo, e como que o sacerdote precisava fazer um sacrifício por si, para que ele pudesse fazer o ofício. E Jesus é aquele que é o sumo sacerdote por excelência, e o profeta por excelência. Por isso que ele diz, quem vê a mim vê o Pai. Ele fala as coisas. Domingo que vem, a gente fala cada um desses ofícios, e aí a gente mostra como que essas coisas acontecem no ministério de Jesus, e como que isso tem implicações para nós. Essa pergunta, por exemplo, sobre essa questão dos santos, passa por essa questão do sacerdote. A gente cita depois de novo um pouquinho disso. O sacerdote é essa função de Jesus, de mediar a nossa relação. Quando eu e você queremos ouvir uma voz, dizer, eu vou buscar um profeta para falar alguma coisa sobre Deus para mim. Será que teve um profeta que você está ignorando Jesus? Jesus foi o profeta, a maior revelação de Deus na história. Não tem outra igual. Ele é o próprio Deus falando. E os apóstolos vão falar do que eles ouviram de Jesus, do que eles viram, do que Jesus ensinou e as implicações disso. A maior revelação de Deus esteve há 2000 anos atrás, na terra, andando entre nós, Jesus. Por isso que Hebreus diz, havendo Deus outrora falado aos pais de muitas formas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Se antes ele usava pessoas, agora ele mesmo se torna um homem e fala diante de nós. Ele é o profeta, ele morre, ele é o sacerdote, ele governa, ele é o rei. Depois dele nós não temos mais nenhum desses. Nós exercemos cada um desses ofícios, todos nós aqui exercemos, debaixo daquele que conduz a nossa vida. De certo sentido, você pode ser um profeta, não como do Antigo Testamento, mas como do Novo, que vai apontar para Jesus e falar de Jesus. Você tem a forma de fazer isso através da Bíblia. Você é um sacerdote, você ora uns pelos outros. E você é um rei, no sentido de que você está debaixo de um reinado, de um rei, de um outro governo. Por isso que a gente não somos cidadãos deste mundo. Estamos aqui, mas temos uma outra pátria. Porque nós somos de um outro reino, Mas a gente vai detalhar os 3 ofícios e as implicações. Deus, nós agradecemos porque o Teu Filho, Jesus Cristo, Ele é o nome que está acima de todo nome. Ele é o único nome dado aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Obrigado porque o Senhor propiciou que nós tivéssemos um acesso a Ti, passando pela pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado porque através dele, as nossas orações podem ser aceitas por Ti, por causa da obra que Ele fez, por causa da intercessão que Ele faz. E obrigado porque o Teu próprio Espírito Santo
é quem nos move, nos conduz, nos guia e corrige as nossas orações, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, conforme a tua palavra mesmo diz. Por isso, ó Deus, nos faça encantar pelo nosso Salvador. Que bom, ó Deus, ter alguém que nos governe. Que bom é ter alguém que sabe o que é sofrer. Que bom é ter alguém que intercede por nós. Que bom que é ter alguém que nos ensine a verdade. Nós não estamos soltos no mundo. Nós estamos debaixo do tríplice ofício do teu Filho. E pedimos que nós possamos, como testemunha deste tríplice ofício, mediar também essas relações com o mundo, anunciando o único mediador pelo qual importa que as pessoas sejam salvos. Deus, trabalhe no coração de amigos nossos que são ainda apegados a idolatrias, pessoas que têm substituído o teu Filho por tantas coisas, que o Senhor, de forma misericordiosa, o Senhor possa mostrar a pessoa do Jesus Cristo para eles. Oramos em nome de Jesus. Amém.